Olá, começa agora o programa Perfil. Para você que está assistindo pela primeira vez, aqui nós vamos falar, além da política, dos projetos, o nosso objetivo é saber mais sobre a vida do vereador ou da vereadora. Como é que será que foi a infância? Qual será o livro preferido? E o primeiro emprego? Será que ele pratica algum esporte? Ele vai contar uma história que ninguém conhece. Fique ligado porque começa agora o Perfil e o vereador de hoje está no primeiro mandato. Nasceu em Caldeirão Grande, na Bahia, em 71, mas mora em Campinas desde 1989. É morador do distrito do Campo Grande, militante das comunidades eclesiais de base e da pastoral operária. O vereador professa ser a fé o principal combustível para a luta social. Foi presidente do Conselho Municipal de Saúde. Já sabe quem é? Cecílio Santos, muito obrigado pela sua participação aqui no Perfil. E há tanto tempo em Campinas, já é um campineiro nato? Me sinto assim, fui bem acolhido pela cidade, agradeço aos que nasceram aqui e estamos aí lutando para ter uma cidade cada vez melhor. Na minha abertura eu falei que você nasceu em Caldeirão Grande, na Bahia, e eu fui pesquisar uma cidade com um pouco mais de 13 mil habitantes. Morou lá até que idade? Até os 16 anos e pouquinho, né? Depois mudei para cá. Interessante, lá eu participava das comunidades, enfim, e mudei para cá. Como é que foi a sua infância? Humilde, brincava na rua, como é que é o Caldeirão Grande? É uma cidade pequena, basicamente a população trabalha na zona rural, né? Então a minha infância foi uma infância simples, humilde, de camponeses, pessoas que vivem da agricultura familiar, da pecuária de pequeno porte, e brincava com os meus primos na roça, na rua, era muito bom, foi uma infância boa. E é uma cidade que fica muito longe de Salvador, você gostaria de ir para a capital? Como é que era a infância criança ou o seu mundo era na cidade? Na verdade era um misto na cidade e na roça com os meus pais, porque eu morava na cidade para estudar. Depois que terminei o ensino fundamental, comecei a morar na cidade para continuar os estudos. E então esse misto. Na capital a gente ouvia falar pouco, às vezes pelo rádio, né? Engraçado que a gente acompanhava às vezes as notícias muito mais pela Voz do Brasil, junto com a minha avó, com meus avós, e notícias às vezes do Rio de Janeiro também. A gente ouvia e acompanhava muitas vezes as transmissões do jogo do Flamengo. Tem uma influência muito forte, né, ali na Bahia do Rio de Janeiro. Exato. E o senhor é flamenguista ou não? Não, eu escutava os jogos, mas na verdade eu torço pelo São Paulo, porque quando veio para cá o Bobô, aí eu vim, foi justamente nessa época, aí eu comecei a torcer para o São Paulo, mas não sou um fanático, eu acompanho de vez em quando futebol. E pratica esporte, gosta também de futebol ou outras atividades ou não? Eu gosto de andar de bicicleta, gosto de caminhar também, às vezes eu costumo caminhar com a família, mas O futebol deixa para televisão só. Futebol, pouco. Por que a vinda para Campinas e você tinha quantos anos? 16 anos e meio, mais ou menos, e vim para Campinas a convite dos meus tios, que já moravam aqui, e tinha muita vontade de terminar o colegial e um sonho de ir para o seminário. Eu queria estudar no seminário, queria ser padre. Meu pai não gostava muito dessa ideia, ele chorava, dizia, menino, o que tu vai fazer no seminário e tal. Mas o sonho foi esse que me motivou a vir para cá. O meu tio tinha uma mercearia ali no Jardim Campos Elíseos e disse, olha, eu preciso de um moleque lá para me ajudar e tal. Então você vai, você me ajuda lá na mercearia e continua os estudos. Terminando os seus estudos, você vê o que você quer fazer da vida, né? Bom, muitas perguntas aqui. A primeira, quando você decidiu sair da cidade, o que os seus pais falaram? E qual que é? Você tinha algum receio, algum medo, ou você queria conhecer? Falaram, quero desbravar o mundo, quero saber o que tem em Campinas. Eu tinha muito desejo de conhecer, né? Porque era um outro mundo praticamente. Então, isso me deixava muito animado, muito ansioso para conhecer a cidade grande, né? E São Paulo, né? Que a gente ouvia muito falar, que sempre era famoso e tal. Então, eu não tinha medo, eu tinha esse desejo mesmo de conhecer. Mas os meus pais não gostavam muito da ideia, né? Eles ficavam meio receosos. Bom, como você vai para casa do seu tio, então tudo bem.
Tá. Aí eu lembro que a minha mãe fez uma carta muito bem escrita lá, ela leu, releu, olha, recomendações diversas para o meu tio. Diz, olha, toma conta do meu filho. Que bacana. Você tem essa carta até hoje ou não? Até certo tempo eu tinha. Meus filhos encontraram e aí falaram, nossa, pai, você tem uma carta aqui quando você veio para cá. E aí eu acho que deu fim. Que bacana. E o sonho de ser padre, da onde que surgiu isso? Você já tinha uma base lá em Caldeirão Grande? Surgiu a partir da cidade de Campinas? Como é que foi? Já tinha uma base, porque a minha mãe é muito religiosa, meus pais muito religiosos, né? Então... E eu acabei me aproximando através deles, né, das comunidades, participando juntos. Trabalhei inicialmente lá na secretaria paroquial, que na verdade não era um trabalho, eu ajudava na secretaria paroquial, e então participava do grupo de jovens, ainda muito pequeno, muito jovem. O pessoal falou, não, você não é jovem, você é uma criança, você não pode ir participar da reunião. Tá. E você queria? Eu estava ali, né, então eu queria participar. Então, foi bem interessante isso. E foi despertando esses sonhos, desejos de servir a igreja, de servir as pessoas. E foi quando, então, eu quero ir para o seminário. Era o seminário dos Oblatos de São Francisco de Sales, porque as irmãs que trabalhavam com a gente lá na Bahia eram irmãs, né, desta congregação. Então, eu fiquei assim, muito motivado para ir para o seminário dos Oblatos, que é em Santa Catarina. Então eu falei, eu vou para São Paulo, termino meus estudos, depois eu vou estudar lá. E isso aconteceu? Não chegou a acontecer, no meio do caminho. Parou em Campinas. Parou em Campinas. E o que aconteceu nesse meio do caminho que você desistiu desse sonho de ser padre? Uma das coisas foi que eu precisava trabalhar, né? Então, terminando o ensino médio, comecei a trabalhar, e aí vem as namoradinhas, e aí começa a mudar um pouco, né, o desejo de ser padre para formar uma família e tal. Então, foi aí que mudou um pouco o desejo de ser padre para formar uma família. E você chegou em Campinas, lembra qual foi o primeiro ponto turístico que você conheceu na cidade? Já conhecia alguma coisa? Já perguntava para o seu tio? Sim, eu lembro que nós pegamos o ônibus e andamos, né? Fomos à Lagoa do Taquaral, primeiro ponto turístico que visitei, isso marcou bastante. Nossa, que lugar bonito e tal. E que frequenta até hoje? Com certeza, com os meus filhos, e sempre a gente frequenta a Lagoa do Taquaral. Tanto que agora nós queremos organizar para ter uma Lagoa do Taquaral no Campo Grande. Legal. Que é mais perto da... Bom, você está citando o Campo Grande. Quando você chegou em 1989, como que era o Campo Grande? Sim, era basicamente uma transição, né, do rural para o urbano. Ainda tinham poucos bairros, a população dispersa, né, poucas casas nos bairros. Estava ainda se formando. Tinha a Vila Castelo Branco, que já estava bem adensado ali, mas do Florence só tinha basicamente a Pirelli e alguns bairros em torno ali da empresa, e o Jardim Florence. Depois os outros bairros tinham poucas casas. Então, as ruas de terra, nossa, era um problema danado. Você não imagina, os ônibus para a gente chegar, para a gente voltar para o centro era muito difícil. Então, e quem for para lá hoje, dá para reconhecer alguma coisa daquela época ou mudou completamente, está tudo diferente? Está bem diferente, está bem diferente. Os bairros, a maioria estão pavimentados, tem o esgotamento sanitário, então tem uma infraestrutura um pouco melhor. Ainda muito carente. É um distrito que é distante, a população trabalhadora, então ainda carece de muita infraestrutura, mas já muito melhor do que na época que eu cheguei. Ô Cecílio, na minha abertura eu falei militante das comunidades eclesiais de base e da pastoral operária. O que a religião representa para você? Representa, de fato, esse combustível, né? A fé, a esperança, né? Em construir relações de amizade que sejam sólidas, respeitosas, e de uma sociedade diferente da que nós temos, né? Que é muito individualista, uma sociedade que seja mais socialista, né? Eu diria, porque as pessoas, quando vivem umas ajudando as outras e numa perspectiva de que haja menos diferenças, né, econômicas e tudo mais, a tendência é que todo mundo viva melhor, entende? Então, essa é a perspectiva. E as comunidades eclesiais de base nos motivam para isso, ao ler o Evangelho, ao praticar uma espiritualidade, uma mística,
de respeito e de convivência de relações sociais fraternas, isso nos motiva a lutar por uma sociedade que seja igualitária, onde todos tenham o suficiente para viver e viver bem. Fé, luta social e política. Como é que esses três pilares se misturaram na sua vida? É interessante, muito forte desde criança, porque a minha mãe, os meus pais, mais a minha mãe, lá na Bahia, ela rezava o terço, então juntava o povo para rezar o terço. E depois da reza do terço, sempre tinha um cafezinho, um bolo, eu adorava essa parte. Uhum. E aí conversava sobre os problemas, entende? Ali na roça, como é difícil esperar chuva, quando está seca é um problema muito sério, porque tem um abastecimento, e aí tem que cobrar o prefeito para fazer o abastecimento com carro-pipa, enfim. Isso eu aprendi desde pequenininho, que rezar e ao mesmo tempo olhar a vida e lutar para melhores condições de vida é importante, tá certo? Então, nas comunidades isso se ampliou, nas comunidades eclesiais de base, né? Porque aí não éramos só aquele povo que morava ali na roça, mas tinha mais pessoas, entende? Então essa perspectiva foi se ampliando. E eu fui entendendo que, de fato, era importante a gente rezar para alimentar essa fé, essa esperança, mas também era importante a gente conversar, se associar, organizar em associações de moradores, enfim, para poder lutar por dias melhores. É muito interessante, né, essa sua percepção criança e adolescente dos problemas e querer participar, né? Isso de uma certa forma já é se interessar por política, mas quando que na sua vida você decidiu se filiar a um partido político? Foi uma coisa natural, sabe? Porque lá na Bahia, como tinha essa dificuldade mesmo, né, da roça e tudo mais, nós chegamos à conclusão, discutindo com as outras comunidades, com as outras famílias, que era importante a gente ter alguém que nos representasse, entende? Isso eu estou dizendo nós, mas eram os meus pais que diziam isso, né? Eu era moleque e escutava eles dizerem isso, tá certo? De tal modo que eles, naquela época, estava sendo fundado o Partido dos Trabalhadores, e aí a minha mãe juntou as fichas de filiação, perguntando para o pessoal, batendo de casa em casa, e fez a filiação, né? Fundou o partido lá, e eu acompanhei toda essa movimentação, entende? E aí eu, inclusive, numa das reuniões, me lembro bem, perguntei, olha, eu não sou trabalhador, eu só estudo, eu posso também participar? Ele disse, você é filho de trabalhador, você é trabalhador, então você pode participar aqui sim. Então tem uma raiz no PT já da sua mãe, então, do trabalho que ela fez. Exatamente. Mas eu acabei me filiando aqui em Campinas em 96, já depois de muito tempo de militância nas comunidades, nos movimentos sociais populares. E teve apoio da família? Sim, minha família sempre, alguns mais, outros menos. Meus irmãos, por exemplo, não são todos filiados, tem alguns que não gostam muito de discutir política partidária como eu, mas entendem que é importante a participação política. Cecília, para quem está nos assistindo pode perguntar, mas o que está no colo do Gabriel Castro? E está em um livro aqui, ó, Memórias do Campo Grande, uma história de lutas e religiosidade na região às margens da John Boy Dunlop. O que significa esse livro para você? Significa muita coisa, porque a região do Campo Grande, se a gente observar, ela se formou no eixo da Avenida John Boy Dunlop, né? E são pessoas que se mudaram para a cidade de Campinas, em sua grande maioria, nasceram aqui, e formaram os bairros ao longo da avenida, nas proximidades ali do Florença, Pirelli, o Satélite Íris, o Valença, Novo Maracanã. São bairros que iniciaram, se formaram já há um bom tempo, no eixo da avenida. E com essa perspectiva que eu contei da minha infância. Gente que nasceu, cresceu participando da igreja, nas comunidades eclesiais de base e também nas lutas, né, nas associações de moradores. Me lembro no Jardim Florença e na entrada do Jardim Rossim, por onde eu mudei, não tinha iluminação, não tinha pavimentação e tinham muitos assaltos, tinha muitos... a situação era muito complicada lá, sabe? Então nós fizemos uma caminhada com velas na entrada do bairro e celebrou-se a missa. Então, é muito marcado a história do Campo Grande, como é marcada a minha infância, né? A religiosidade
e também as lutas populares sociais para ter as melhorias. Isso é, ao mesmo tempo que se une essas duas coisas, também se fortalece a amizade, não é? Esses vínculos, eles se fortalecem muito, que é muito bom. Você foi presidente do Conselho Municipal de Saúde, como é que foi esse período? Foi um aprendizado muito grande, eu participei sempre dos movimentos populares de saúde, né, nos conselhos locais e no Conselho do Distrito de Saúde na região Noroeste, mas não tinha uma participação efetiva assim tão grande no Conselho Municipal de Saúde. E eu fui convidado, fiquei como suplente, eu falei, olha, eu não quero ser conselheiro, eu quero aprender um pouco mais, então vou ficar como suplente. E depois acabei assumindo a titularidade e, por fim, acabei virando presidente, substituindo a doutora Aide, que era a nossa presidenta, que foi eleita nessa gestão que eu participei, mas ela teve um probleminha de saúde, precisou se afastar, eu assumi o lugar dela e depois foi feita a eleição e eu acabei cumprindo o restante do mandato no lugar dela. Foi uma experiência muito bacana, aprendi muito, agradeço muito aos conselheiros de saúde que me ajudaram a fazer aquele mandato, e a Secretaria de Saúde, com quem a gente tinha uma interface muito grande. É um aprendizado muito grande, porque a rede de saúde ela tem uma capilaridade, ela é espalhada na cidade, então tem uma interação muito grande com a população. O Sistema Único de Saúde ele é muito bom. E você pretende levar essa experiência aqui para a sua legislatura? Com certeza, com certeza. Eu estou participando da Comissão de Saúde, onde eu quero discutir, visitar as unidades básicas de saúde, discutir os projetos com os conselheiros, com os trabalhadores, e estamos bastante animados, né, nessa legislatura para fazer um trabalho que possa apresentar ao prefeito propostas, né, e também cobrar que a saúde no município melhore e atenda a toda a população. Vereador, nós já estamos nos encaminhando para o fim do nosso programa, mas antes nós temos um quadro. O que ninguém sabe, uma história, uma curiosidade, alguma coisa que aconteceu na sua vida que quem está nos assistindo não tem a menor noção, mas que é verdade que aconteceu. Teve um fato que me marcou muito. Nós estávamos numa atividade, num manifesto, ali na John Boy Dunlop, na altura do Jardim Florence, a entrada do Princesa do Oeste. Tá. E o cidadão, ele vinha com um carro, ele estava construindo, né, no Jardim Lisa, né? Aí ele ia trabalhar. E então, o pessoal estava na avenida, ali fechou a avenida para fazer o manifesto, e o rapaz queria passar de qualquer jeito, então ele avançou um pouco com o carro, forçando para passar, e nós tínhamos um amigo lá chamado José Alves, um paranaense alto, forte, ele se armou numa pedra ali, e olha, eu vou acabar com esse cara. Isso me marcou muito, nós abraçamos ele, não, calma, não vamos fazer isso. Podia dar uma confusão gravíssima ali, né? Aí o padre também chegou, não, calma, não vamos fazer isso. Então, isso foi uma situação que marcou bastante, sabe? Eu era pequenininho, eu sempre fui meio baixinho, mas estava ali no meio. E o carro conseguiu passar? Deram uma abertura para esse carro? Sim, abriu ali o caminho, ele passou, não teve problema. Afinal de contas, era um trabalhador também, né? Isso marcou bastante. Curioso. E para a gente poder encerrar, mais um quadro aqui no Perfil. Agora com as preferências. Eu vou fazer algumas perguntas e você me diz o que você gosta mais. Seu livro preferido? Além da Bíblia, eu gosto muito de Drummond. Então, Amar se aprende amando. É um livro que eu gosto muito. O melhor filme que você já assistiu? Dança com Lobos, é um filme que me marcou bastante. Aliás, foi um dos poucos filmes que eu assisti mais de uma vez no cinema com a minha esposa. Isso marcou bastante. Um lugar para você curtir uma viagem. Pode ir para qualquer lugar do mundo. Para onde que você iria? Eu gosto muito de viajar para a minha Bahia. É um povo muito tranquilo. Quando a gente chega lá, tem uma acolhida maravilhosa. É um povo muito bom. Tipo de música favorita? Entrou no seu carro, ligou o rádio, o que vai estar tocando lá? Agora eu fico escutando muita notícia, mas eu gosto muito das músicas do Gil, e uma música que a gente ouvia muito na Bahia, que me marcou bastante, Asa Branca, né? Linda. Comida preferida? Tem um chefe, pode preparar qualquer prato para você. O que você vai pedir para ele? Eu gosto de tudo, sou bem eclético para comer, mas um acarajé é delicioso. E para poder encerrar, um sonho?
Meu sonho é que a gente tenha, de fato, uma sociedade que seja menos desigual. Nós temos ricos, muito ricos no Brasil, gente que ganha um salário enorme, e pessoas que quase não têm nada. Não é possível. Acho que nós temos que ter uma luta, todos nós brasileiros, cidadãos, para que haja menos desigualdade. Quando todos têm um pouquinho, todos vivem bem. Isso eu acho que é possível. Cecílio Santos, muito obrigado pela sua participação aqui no Perfil. Tenho certeza que quem está nos acompanhando gostou de conhecer este outro lado, do sonho de ser padre, da vinda da Bahia aqui para a cidade de Campinas. Agradeço a sua participação aqui no programa e até uma próxima oportunidade. Até eu que agradeço. Estaremos sempre à disposição de vocês. Vamos trabalhar juntos. Nós aqui agradecemos, então, Cecílio Santos aqui no Perfil. Você aí de casa, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Até uma próxima. Tchau, tchau.